Boa noite, pessoal. A casa agradece a presença de todos, encarnados e desencarnados. Nosso palestrante hoje, o Aristóteles, nosso querido Totti, da Sociedade Espírita Obreiros do Bem, vai nos presentear com um tema muito, muito importante: perdas de entes queridos. Aí, quando eu disse o tema para alguém, uma pessoa, eu falei assim: esse tema é tão rico. A pessoa disse assim: é rico, mas é triste. Então, hoje nós vamos ver, através da palestra dele, que realmente o tema é só rico. Tá? Vamos falar também, deixar um avisinho aqui, da feijoada para o nosso lar, em benefício da creche do nosso lar. Quem tiver interesse pode comprar através desse telefone, aí eles passam o Pix, feijoada R$60, um kit para 2 pessoas. Então, quem puder fazer essa adesão desse kit, vai estar ajudando a creche do nosso lar. Agora, eu já vou passar para o Totti, ele vai fazer a prece, vai fazer a palestra e depois ele faz também a prece de encerramento. Já aproveita e faz tudo. Obrigado, Márcia. Então, queridos irmãos e irmãs, boa noite. Que o amor do Cristo esteja sempre entre nós. Convido a todos nesse instante a fechar os olhos. Vamos usar esses instantes para controlar os nossos pensamentos, as nossas emoções, e vamos nos dedicar a imaginar que aqui nesse salão conosco está o nosso amado Mestre Jesus, em toda a sua beleza, em toda a sua luz, trazendo a sua paz, o seu consolo e sua instrução. Amado Mestre, estamos reunidos em seu nome nessa noite para podermos juntos subir mais um pequeno degrau em nossa jornada de progresso que nos leva rumo ao Pai Celestial. Que possamos, Mestre, em humildade, renovar os nossos votos de entendimento do Evangelho, renovar também as nossas forças morais e físicas para praticar esses ensinamentos e nos colocarmos à disposição da sua obra. Então, Senhor, acompanha-nos, nos protegendo e intuindo. Que assim seja. Muito bem. Então, nós temos uma missão que agora a Márcia deixou um tanto mais séria, né? Falar a respeito de um tema que é um grande tabu para todos nós. É um tema difícil da gente conversar, mas é necessário, e inclusive nós gostaríamos de pensar não apenas na necessidade desse tema, mas na importância de estarmos com ele vivo em nossa memória no decorrer da vida. O espírito Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, diz que a morte ressignifica a vida. Essa frase dela tem vários significados, mas o mais importante deles é que, quando nós pensamos a respeito da morte, nos preparamos para ela, nós vivemos a vida de uma maneira mais sábia. Esse talvez o significado mais importante da frase de Joana de Ângeles. E para a gente começar a pensar um pouco a respeito desse tema, eu gostaria de convidá-los a seguir uma imagem mental, né? Eu vou trazer uma situação. Eu gostaria que todos vocês fossem imaginando essa situação. Ela tem estreita relação com o que a gente vai estudar hoje, a respeito do que a gente vai refletir nessa noite. Imaginemos cada um de nós que nós estamos caminhando, nos aproximando de uma porta um tanto alta, um pouco larga, e que a poucos passos nós atravessamos essa porta.
ao chegar do outro lado, a gente observa, a primeira coisa que a gente vê é o chão. Um chão um tanto rústico, mas bem feito. Voltamos os nossos olhos para trás, temos uma parede que se estende tanto à nossa direita quanto à nossa esquerda, na qual nós podemos ver uma cor viva e alguns guichês. Olhamos para cima, percebemos que o teto é um pouco alto, sustentado por pilares. As pessoas passam perto de nós. Olhamos um tantinho mais próximo e vemos uma pessoa sentada em um banco. Ela tem uma passagem em suas mãos, uma mala ao seu lado. E quando nós olhamos à frente de onde nós estamos, percebemos que estamos sobre uma plataforma e que na frente dela temos trilhos. Eu acho que não é muito difícil da gente deduzir dessas palavras que eu disse que nós estamos em uma estação de trem. Acho que a primeira impressão vai ficando nítida conforme a gente vai construindo a imagem, não é? Bem, nos aproximamos dessa pessoa que tem a mala, que tem o ticket, começamos a conversar com ela, e ela nos diz que essa estação, ou nos lembra que essa estação é uma estação de fronteira. E ela nos diz, olha, eu hoje volto para o meu país de origem. Bem, fica muito fácil para a gente começar a imaginar que essa pessoa, durante o tempo em que esteve nesse país, que não é o país dele de origem, teve algumas experiências que ele vai dizer que foram boas, outras nem tanto, mas que ele está no momento em que ele está se realizando, pois volta para casa. Não é? Muito bem. Essa era a imagem que eu queria deixar no começo das nossas reflexões, para a gente poder falar um pouco a respeito desse item, que é um item do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o título Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. Esse é o título do item, do capítulo 5 do Evangelho. Esse capítulo tem o título Bem-aventurados os aflitos. Portanto, ele trata exclusivamente das aflições, das misérias, dos tormentos humanos. No entanto, nós temos uma certa leitura, um certo viés desse capítulo, ou uma certa nuance que é muito importante de ser observada. E eu vou explicá-la através do título do item anterior a esse, que tem um título, assim, muito sugestivo para a gente. O título é o seguinte: A felicidade não é desse mundo. É o item imediatamente anterior a esse que nós vamos estudar hoje. Bom, quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca que a felicidade não é deste mundo, ele está nos explicando que a felicidade plena não é própria do planeta Terra. Embora todos nós possamos viver um certo tipo de felicidade aqui. Essa é a nuance que às vezes nos escapa desse capítulo. Porque ele nos diz, sim, o homem passa por aflições na Terra. O espírito encarnado passa por aflições. No entanto, quando nós as compreendemos, nós temos a possibilidade de atravessá-las, vivendo, mesmo assim, toda a felicidade que é possível ser vivida aqui. Isso é de extrema importância para a gente. A morte, a desencarnação de um ente querido, é uma prova para a gente de aflição. Quando a gente ama muito alguém e essa pessoa volta para o seu país de origem, o seu país espiritual, o plano espiritual, não é? Sai daqui do país corpóreo, do mundo corpóreo, se assim o quisermos, e volta ao plano espiritual, nós sentimos a sua falta. Isso é normal. No entanto, é possível continuar vivendo a vida aqui em serenidade e com algum grau de felicidade, quando nós fazemos um exercício muito parecido com esse que nós fizemos ao criar essa imagem mental de uma estação de trem. Porque não basta muitas vezes a gente dizer, olha, o espírito é imortal. Esse é um elemento dos ensinamentos espíritas e cristãos. Se eu dissesse a vocês, você passou por uma porta, olha, nós iríamos imaginar diversas situações. À medida em que se coloca um novo elemento, o chão,
o teto, os guichês, o homem com a mala, os trilhos, o quadro vai se transformando em um quadro mais nítido. A gente vai trazendo informações melhores para a nossa compreensão. Esse é o início do nosso tratamento, para que a gente possa entender a desencarnação de uma forma um pouco diferente. Bom, então eu acho que nos cabe agora começar o texto, né, que é um texto do Espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, de 1863, e no primeiro parágrafo ele nos escreve: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo. Bem, e aí na sequência do texto vem os motivos pelos quais a gente diz que Deus não é justo, né? Então Sanson escreve que a gente diz isso porque a gente pensa, né? Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, e cheios de decepções. Deus não é justo, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Deus não é justo, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, que era toda a sua alegria. Então, alguns motivos, né? Se a gente não diz, a gente pensa, ou a gente sente que está vivendo uma injustiça, às vezes, quando a gente atravessa uma aflição, mais especificamente essa que nós estamos estudando, né? Se a gente parar para analisar um pouquinho esses argumentos, a gente vai ver que aqui mesmo, dentro da nossa área de atuação dos estudos das humanidades, né, a gente encontra já argumentos contrários a esses, e muito convincentes, a esses que foram expostos aqui. Por exemplo, o professor Mário Sérgio Cortella, em algumas palestras, diz o seguinte: o homem, o ser humano, não fica velho. O ser humano não envelhece. Mas como assim, professor? O ser humano não fica velho, quem fica velho é geladeira, é fogão, é automóvel. Esses nascem prontos, por isso eles envelhecem. Tudo que nasce pronto, envelhece. O ser humano não nasce pronto. Nós não nascemos prontos. Nós nos modificamos no decorrer da jornada terrena inteira. O nosso corpo pode ficar idoso. E se a gente cortar agora o pensamento do Mário Sérgio Cortella e voltarmos ao plano da doutrina espírita, a gente vai lembrar da imortalidade do espírito, e que esse, então, é o que menos envelhece, não é? Através dos milênios, toda a sua caminhada imortal, ele vai ficando cada vez mais experiente. E por isso o corpo pode estar idoso, abrigando um espírito jovem, que é útil, que é eficaz, que é participativo, que produz, que traz a quem convive com ele valiosas lições de suas experiências de vida, entre outras coisas. Então, só que esse argumento para a gente já é descartado. Essa história de tô velho e não sirvo mais para nada é uma visão única e exclusivamente materialista da idade do corpo físico um pouco mais avançada. Ora, os outros dois argumentos são explicados no decorrer do texto. E aí a gente precisa agora seguir as ideias do Espírito Sanson, que ele vai continuar nos dando elementos maravilhosos para a gente pensar isso. Então ele escreve: humanos, nós que estamos encarnados, né? É nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, terra-terra da vida, as condições da vida humana, né? Os eventos daqui do planeta físico, do mundo corpóreo. A gente precisa se elevar acima desses eventos para compreender que o bem está, muitas vezes, onde julgais ver o mal. A sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Desencarnar é um bem, não é um mal. É isso que ele está dizendo para a gente aqui. Com todas as letras. Desencarnar é um bem. E a gente olha para esses quadros e diz: nossa, né, faleceu, voltou ao plano espiritual. E a gente não tem noção do que a gente está dizendo ou do que a gente está pensando. Porque quando a gente pensa essas coisas, a gente está
julgando a justiça de Deus, mas a gente está julgando a justiça de Deus de uma forma que não é a correta. Samson escreve 2 perguntas na sequência. Ele diz: por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? E a pergunta seguinte eu vou resumir. Por acaso alguém pode supor que Deus nos traga aflições para nos punir arbitrariamente, sem motivo nenhum? Ele lança essas 2 questões, para a gente pensar um pouco, né? O que significa avaliar a justiça de Deus pela nossa? Ora, a gente tem uma leitura material da desencarnação, a gente tem uma leitura da vida que nos diz: o corpo morreu, não vejo mais um indivíduo, ele se acabou. Muitas vezes é essa leitura que a gente faz, e essa não é a verdade. A gente tem uma leitura de um tempo aqui no planeta Terra, enquanto Deus tem a leitura de toda a vida imortal do Espírito, de quando ele foi criado, até o momento em que ele chega ao seu destino final. Para nós, né? Nosso destino final, para o nosso entendimento, vocês lembram, né? De acordo com a doutrina espírita? Não? Felicidade e perfeição. Esse é o nosso destino final, não a desencarnação. Então, vive um espírito agora, perfeito e feliz, passando pelos processos das múltiplas encarnações. Então a gente avalia as coisas do nosso ponto de vista para dizer: olha, era tão novo e foi embora, poderia ter ficado mais tempo, mas isso é o nosso olhar sobre as coisas da Terra. E a gente perde o olhar divino sobre as coisas, sobre a obra total, sobre a criação total, sobre as possibilidades para o espírito. Segue o texto dizendo: se analisasses melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, sempre há um motivo para a desencarnação, a razão divina, que é uma razão regeneradora, e então os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Mas que história é essa de... A razão regeneradora vem daqui a pouquinho a explicação. Mas que história é essa de miseráveis interesses? Eu vou tentar trazer uma situação que é vivida aqui, talvez por quase todos nós, para a gente entender o que são esses interesses que ele chama aqui de miseráveis. Quem é pai e mãe vai entender um pouquinho melhor o que eu vou dizer agora. Quando você tem um filho, e você está em um lugar diferente, você vai comprar alguma coisa para você comer, a primeira coisa que vem na sua lembrança, na sua memória é: o meu filho adora isso, eu vou levar um para ele. Quando você vai comprar uma roupa, a primeira coisa que você pensa quando você tem um filho e o ama, é assim: eu acho que o meu filho está precisando mais que eu vou comprar para ele. Quando você vai projetar uma viagem em família, você pensa: quais são os lugares mesmo que meu filho gosta de ir? Você organiza a sua vida em favor de uma outra pessoa. Sabem por que a gente faz isso? Porque o pai, quando olha no olho do filho e vê felicidade, o pai sente felicidade. Quando o filho sorri, o pai fica alegre. Mas quando o filho sofre, o pai também sofre. E então, a gente tem um certo interesse na presença dessas pessoas que a gente ama. Estou me referindo aos filhos, mas isso se estende a cônjuges, a laços afetivos e assim por diante. A gente tem um interesse na presença da pessoa, e quando ela volta ao plano espiritual, não é nada incomum ouvirmos as pessoas dizerem: parece que foi tirado um pedaço de mim. E ela se sente assim mesmo, porque de fato tinha um pouco de felicidade naquela pessoa que era dela também. E não há nada de errado nisso, porque essa é a proposta da doutrina de Jesus mais pura, para quem a entendeu. Jesus nos propôs uma vida de profundo altruísmo, uma vida que se vive em favor do outro, uma vida que
se vive em favor do outro e que observa esses efeitos em qualquer pessoa. Você encontra um estranho na rua e se esse estranho sorri para você e você faz um bem a ele, você se sente feliz. Isso deveria ser estendido de nós para toda a humanidade. Deveria ser recíproco, né? De uns para com os outros. Então a gente vive essa situação e a gente tem um interesse que essa pessoa permaneça conosco. E agora o Evangelho vai começar a nos dar mais elementos para a gente entender essa questão e para a gente começar a reconstruir esse pedaço que parece que está faltando. Porque é possível fazermos isso. E, inclusive, essa é a nossa missão, quando a gente pensa na desencarnação aqui na Terra. Então, vencer esse interesse momentâneo, né? É um dos elementos que a gente tem que somar ao nosso conhecimento a respeito desse tema. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. Mas de que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Bem, vejam, né? Que o texto ainda nos diz que quando alguém desencarna, ele pode estar sendo preservado de misérias ou de seduções de uma encarnação. Misérias, os mais profundos sofrimentos, né? De todo tipo. Seduções, a queda pela via dos prazeres. Muitas vezes acontece. E então agora aqui a gente está lendo um texto que nos diz assim, bom, quando desencarna alguém jovem, é comum as pessoas dizerem, nossa, mas tinha um futuro brilhante pela frente. São as esperanças terrenas. Bom, isso pode até ser verdade, mas vamos pensar um pouco. Será que quando a gente diz isso, algum de nós pode ter a certeza absoluta que aquela pessoa que desencarnou, por mais brilhante, por mais bondosa, por mais inteligente que fosse, teria sucesso profissional, sucesso afetivo, formação de família, criação de fortuna, iria ser caridoso a vida toda? Quem de nós é capaz de garantir que iria acontecer dessa forma? Ninguém. Não é? Ninguém. Então Deus convida a voltar ao plano espiritual e a pessoa retorna. E agora é algo que a gente precisa começar a pensar quais seriam os motivos pelos quais essa pessoa retornou ao plano espiritual. Porque existem sim esperanças aqui da Terra, mas tem algo que precisa ser levado em consideração. Por mais sucesso que se tenha numa vida terrena, a nossa expectativa média de vida é 75 anos. A maior fortuna que construirmos, a melhor posição social que alcançarmos, o maior prestígio, tudo que a gente construir aqui, vai ficar aqui. Desencarnou? Fica aqui, fica tudo aqui. Por isso Samson pergunta, de que esperanças falais? Porque na sequência do texto ele vai dizer assim, existem esperanças muito melhores que essas. Porque se o espírito está sendo preservado de uma queda que ele poderia ter, se ele é tão bondoso assim, ele cumpriu a missão dele, ele pode voltar ao plano espiritual. Porque agora ele tem as esperanças do espírito. O acúmulo de virtudes, o desenvolvimento, o intelecto, emocional, o seu crescimento em relação às verdades eternas. Só que existe uma diferença de natureza entre esses dois tipos de esperanças que é considerável. Porque se as da Terra acabam em 75 anos, quanto tempo duram as do Espírito? Toda a eternidade. Então é preferível ele amealhar essas esperanças do lado de lá do que do lado de cá. Não é? Mais um elemento para a nossa equação. Em vez de vos queixardes, alegrai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoísta desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna.
Bom, já deu para perceber que Sansão está dizendo para a gente que não há separação eterna, né? A dor desarrazoada, a dor da revolta, essa dor que contradiz a justiça divina em nós, essa é uma dor que nos afoga, essa é uma dor que nos leva por esse caminho que é indesejado para todos. O caminho de uma encarnação que é perdida. É uma dor que trava o nosso progresso. E é interessante a gente começar a pensar que alguém deve ter nos avisado algum dia, eu não sei, eu posso falar, né, Márcia? Para todo mundo. A notícia é chocante. Todo mundo vai desencarnar. Todos. Não vai, minha avó dizia que não ficava ninguém para semente. E não fica. Né? Agora, imagine-se agora naquela posição daquele homem, sentado na plataforma de trem, com a sua passagem na mão e a mala ao lado. Como está a sua mala? Que tamanho a sua mala? Para levar de volta para o seu país de origem. Não é justo voltar ao país de origem? Não é justo pensarmos que se estamos nesse país aqui, que é ingrato para nós, que nos coloca diante de provas e expiações que nem sempre nós compreendemos, não é justo voltar para lá e conseguir o seu repouso e conseguir do lado de lá a análise mais profunda das atitudes escolhidas aqui? Por que a gente deseja que os nossos entes queridos fiquem conosco aqui sofrendo? Porque aqui são as provas e expiações. Lá é um outro momento. Como anda a nossa mala? Bem, se ela está cheia de apego às coisas materiais, coisas terrenas, objetos, pessoas, apego excessivo, não é? Tudo aquilo que nos trava. Se ela está repleta de egoísmo, de orgulho, se ela está uma mala com muitos elementos de rancor, de raiva, de inveja, de ódio e assim por diante, ela está num peso, gente, que vai ser difícil a gente caminhar do banco até o trem para poder partir. Vai ser muito difícil. A organização dessa nossa mala começa de forma simples, de forma simples e que já foi explicada pelo Cristo, naquela sua famosa passagem, né? Em que ele diz: amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todo o seu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Cumprimento dos nossos deveres aqui na terra sem fazer o mal aos outros, observação dos direitos alheios, encontrar felicidade no coração de outra pessoa. A mala vai ficando cada vez mais levinha. E quando chega a nossa vez, ou a vez do nosso ente querido, a gente está um tanto mais tranquilo para essa passagem. Veja, não é proibido para nenhum de nós sentir saudade. O problema é o desespero. O problema é não nos desesperarmos, já que estamos aprendendo, né, que não há separação eterna. Bom, mas para que aconteça isso, é necessário a gente ter uma certa maturidade espiritual. E eu gostaria de trazer para vocês um pequeno texto. Márcia, eu estou meio sem noção do meu tempo, como que eu estou? Tá. Eu prometo que eu não vou me alongar muito. O texto é pequeno, são 57 páginas só. É do Dr. Rogério Brandão, ele é um médico oncologista, foi escrito em fevereiro de 2015. O título do texto é A Morte Explicada por uma Criança com Câncer Terminal. Como médico cancerologista, já calejado com longos 29 anos de atuação profissional, posso afirmar que cresci e modifiquei-me com os dramas vivenciados pelos meus pacientes. Não conhecemos nossa verdadeira dimensão, até que, pegos pela adversidade, descobrimos que somos capazes de ir muito mais além. Recordo-me com emoção do Hospital do Câncer de Pernambuco, onde dei meus primeiros passos como profissional. Comecei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria, tratamento do câncer em crianças, né? Vivenciei os dramas dos meus pacientes, crianças vítimas inocentes do câncer. Com o nascimento da minha primeira filha, comecei a me acovardar ao ver o sofrimento das crianças.
Uma situação realmente muito, muito triste, né? Até o dia em que um anjo passou por mim. Meu anjo veio na forma de uma criança já com 11 anos, calejada por 2 longos anos de tratamentos diversos, manipulações, injeções e todos os desconfortos trazidos pelos programas químicos e radioterapias. Mas nunca vi o pequeno anjo fraquejar. Ela chorou algumas vezes. Também vi medo em seus olhinhos. Porém, isso é humano. Um dia, cheguei ao hospital cedinho e encontrei meu anjo sozinho no quarto. Perguntei pela mãe. A resposta que recebi ainda hoje não consigo contar sem vivenciar profunda emoção. Tio, disse-me ela, às vezes minha mãe sai do quarto para chorar escondido nos corredores. Quando eu morrer, acho que ela vai ficar com muita saudade. Mas eu não tenho medo de morrer, tio. Eu não nasci para essa vida. Indaguei. E o que a morte representa para você, minha querida? Olha, tio, quando a gente é pequena, às vezes, vamos dormir na cama de nosso pai. E no outro dia acordamos em nossa própria cama, não é? Lembrei das minhas filhas, na época crianças de 6 e 2 anos. Com ela eu procedi exatamente assim. Um dia eu vou dormir e o meu pai vem me buscar. Vou acordar na casa dele, na minha vida verdadeira. Ela está se referindo a Deus, né? Fiquei estupefado, não sabia o que dizer. Chocado com a maturidade e com que o sofrimento acelerou a visão espiritual daquela criança, ouvia continuar. E minha mãe vai ficar com saudades. Emocionado, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei, e o que a saudade significa para você, minha querida? Saudade é o amor que fica. Hoje, aos 53 anos de idade, desafio qualquer um a dar uma definição melhor, mais direta e simples para a palavra saudade. É o amor que fica. Meu anjinho já se foi, há longos anos, mas deixou-me uma grande lição que ajudou a melhorar a minha vida, a tentar ser mais humano e carinhoso com meus doentes, a repensar meus valores. Muito bem, então esse é o texto do Dr. Rogério Brandão, que conta, né, sobre a maturidade espiritual de uma criança muito nova, e que nos traz, né, essa dimensão do que é o avanço de um espírito. Essa maturidade espiritual não é própria de uma criança de 12 anos, mas de um espírito imortal, que já viveu múltiplas encarnações até tratar com essa maturidade, esse momento em que ela se encontrava, trazendo lições preciosas para todo mundo. Além do mais, meus queridos, nós temos um recado direto de Samson para nós. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. O que vem na sequência é uma mensagem para as mães, mas acredito que serve para todos nós, né? A gente sabe, né, que o espírito é mais livre do lado de lá do que do lado de cá, vive melhor lá do que aqui. Veja o que Samson escreve para as mães. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. E não para por aí. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. É um abraço espiritual. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os embriaga de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Qual é a missão de nós que perdemos entes queridos? Pensar neles com carinho, compreender a passagem e estarmos cientes de que qualquer um que desse mundo parta para o outro, nos deixa uma herança, qualquer pessoa. É natural vir à nossa mente uma herança material, né? No entanto, a herança material obedece às leis corpóreas. Nós temos a tendência de acumulá-las, de guardar, né, de reter. Mas a herança a qual eu me refiro não é essa. É a herança espiritual que os nossos entes queridos nos deixam. Sabem quais são os elementos de uma herança espiritual? A honestidade, o companheirismo,
o amor. Sabe aquela pessoa que é seu confidente? Você só conta as coisas mais íntimas para ela? Confiança, o exemplo de vida, a bondade, a caridade, a fraternidade. Tudo aquilo que essa pessoa oferecia para você e que parece que de repente ela levou embora. Lembra aquele pedaço que falta em nós? Talvez o último passo da reconstrução desse pedaço seja a união de todos esses elementos que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, na mente, no coração e em prática. Porque ao contrário da herança material, a herança espiritual foi feita para ser doada. É fora da caridade, não há salvação. Então essa herança que nós recebemos, a nossa missão é transmiti-la aos outros. Eu perdi a pessoa que me ouvia, eu serei confidente de quem? Agora, eu tenho a herança em mim já, eu já aprendi como se faz. Ela era a única que me amava, a quem eu vou amar agora? Ela era meu companheiro, eu serei companheiro de quem? Eu serei o sorriso, o abraço, o consolo, o sustento de quem agora? Eu já recebi todos esses bens. Agora é minha vez de passá-los adiante. Para que um dia, as pessoas que se lembrarem de mim, se lembrem com o amor que ficou. Com a saudade, que é o amor que fica. É assim que a gente reconstrói esse pedaço que falta em nós. E eu vou deixar com vocês o último elemento, do último parágrafo já do Espírito Sanson nessa mensagem, que é algo também que nos engrandece bastante. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, prece, né? Por aqueles que se foram. Se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson. Então, o último elemento da preciosíssima lição de Sanson no Evangelho segundo o Espiritismo é esse. É nos lembrarmos que temos, sim, o pensamento saudoso, mas que ainda assim é possível nós enviarmos nossas boas vibrações aos nossos queridos que já se foram. Estamos em processo também de partida, todos nós. Vamos deixar a nossa herança nesse planeta como algo que possa ser aproveitado por toda a humanidade, porque ela se multiplica. O amor vence a multidão de pecados. Essa herança se multiplica. É essa que nos cabe plantar e cultivar todos os dias aqui na Terra. Embora talvez estejamos longe da perfeição nessa tarefa, não é? Queridos e queridas irmãs, obrigado pela companhia, pela atenção. Agradeço a Márcia pelo generoso convite. Foi uma grande alegria estar com vocês. Que o Evangelho segundo o Espiritismo continue nos consolando e nos orientando para essa vida, com essa preciosidade toda que ele tem. Gostaria de convidá-los agora, então, à nossa prece final. Amado Mestre Jesus, mentores espirituais dessa bendita casa de orações, nós aproveitamos esse momento de elevação das nossas mentes, de sublimação de nossos corações, de nossas emoções, para agradecer o consolo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece, a instrução sagrada, para agradecer também as oportunidades que temos diante de nós, todos os dias, de crescer nas práticas da caridade e do amor. Amado Mestre, que sua luz se faça em nós, nesses instantes de continuidade dos trabalhos da casa, para as equipes terrenas e espirituais, e que nós possamos também voltar daqui a pouquinho às nossas tarefas cotidianas, mais conscientes, mais sábios e de posse de toda a felicidade que podemos ter enquanto estamos aqui na Terra, por sermos seus discípulos. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.